Eu sou o Otmar Schneider, analista de valores imobiliários, e no vídeo de hoje a gente vai responder uma pergunta. Com a Selic a 11,25% ao ano, por que investir em FIIs e ações? E se você gosta desse tipo de conteúdo e gostaria de aprender a investir melhor, aqui embaixo você vai encontrar link para os meus relatórios de fundos imobiliários, relatório de FIP e de FINFRA, também para a nossa comunidade do YouTube. Vamos lá para o nosso vídeo. Com Selic a 11,25%, por que investir em FIIs e ações? E aí, a proposta, né, desse vídeo veio do comentário aqui do investidor, né, o user é F5, né, não é identificado. Aí ele fala o seguinte: ó, eu vi duas carteiras enormes de FII, da Carol e do cara da riqueza. A Carol tinha 1.100.000 e está rendendo por volta de 9.500 e o outro 1 milhão, mais ou menos 7 mil de renda. Né? Aí ele fala: ó, não dá para entender o interesse nisso, sendo que de cabeça um CDB ou um tesouro rende mais do que isso. Né? Então, você pensou o seguinte: se tivesse um CDB, né, rendendo a 11, né, descontando aí os 20%, daria 9, digamos. Né? E aqui está dando mais ou menos a mesma coisa. Para quê? Né? Correr esse risco aqui de fundo imobiliário de ações, se um CDB com essa Selic desse tamanho está dando mais ou a mesma coisa? Né? Essa é a pergunta dele. E isso com 100% de garantia. Não é 100% de garantia, né? Nenhum ativo é. O Tesouro Selic eu acho que é o mais próximo disso, mas CDB não, né? Não tem 100% de garantia. Esses dois estão investindo nessas carteiras. Aí ele fala, tudo que importa é matemática, aí fala de TIR, né? A TIR, que é a taxa interna de retorno, o resto não interessa. Né? Fora que fala que o que importa é só a renda mensal, e não se dão conta de que se o patrimônio diminui, e a tendência é se ferrar depois, sim, né? Se o patrimônio diminui. Só que uma coisa é patrimônio diminuir, outra coisa é marcação a mercado, né? São coisas bem diferentes, são conceitos diferentes. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre isso hoje, né? E falar sobre vários pontos aqui que ele pontuou e que é a dúvida de muita gente, né? Realmente. Por que investir nesses ativos se a Selic está muito alta? Então, ele fala de TIR, né? E assim, eu acho que é importante explicar o que é a TIR, né? Então, TIR é a taxa interna de retorno, é um retorno obtido com investimento. Então, se você, sei lá, você recebeu 10% de dividendo em um ano e a cota valorizou 10% em um ano, você teve 20% de retorno, né? É basicamente isso. Então, é um retorno com investimento total, no caso de um fundo imobiliário. Você pagou um determinado preço, recebeu rendimentos, e depois você vendeu. Por que a TIR tem que ter venda, né? Porque sem a venda é só marcação a mercado. Você comprou alguma coisa. Aí você fala, agora vale tanto, agora vale tanto, agora vale tanto, depois não vale mais nada. Então, assim, você não tinha aquele dinheiro, você tem uma expectativa de ter aquele dinheiro, né? Então, você só tem um determinado dinheiro quando você vende. Então, se você não vender, não tem TIR, né? Só tem marcação a mercado, essa é a verdade. E como é que é a TIR de um FII, né? Você pega o preço pago, a saída de caixa, ou seja, você pagou R$ 100 uma cota, aí você pega os rendimentos recebidos, digamos que você recebeu 10%, recebeu R$ 10 naquele mês, e pelo preço vendido. Se você vender por 90, né, o seu retorno foi zero. Você pagou 100, recebeu 10 e depois vendeu por 90. Se você pagou 100, recebeu 10, vendeu por 100, seu retorno foi 10%. Né? Então, a TIA é isso. Você comprou, vê o que você recebeu, a entrada de caixa durante o período, e vê por quanto que você vendeu. Né? Então, o retorno é melhor se você comprar na baixa. Todos os ativos, né? Se você pegar todos os grandes investidores, falam a mesma coisa. E você conseguir vender na alta, só que não é difícil fazer isso, né? Você comprar na baixa e vender na alta, né? Só os grandes gênios sabem, porque ninguém sabe até onde vai a taxa de juros, o que vai acontecer no mundo. O mundo é muito complexo, a economia é muito complexa. Então ninguém sabe, na verdade, qual é o momento para frente que vai ser de alta ou de baixa. Então, o que é o nosso momento atual? A gente sabe que a gente está em crise, né? Por quê? Porque a gente está subindo a taxa de juros, a nossa inflação está elevada, né? O Copom está tendo que controlar a inflação, a gente tem excesso de gasto, tem um monte de coisa que nos mostra que a gente está num período difícil, né, de dificuldades, então a gente está no momento atual de crise. Se vai piorar a crise, né, ou se vai melhorar, isso a gente não sabe. Na crise tem ótimas oportunidades. E tanto faz, a renda fixa na crise ela está pagando taxa de juros muito alta. A renda variável tem um monte de ativo em desconto, né? Então, assim, quase tudo que você fizer, seja na renda fixa ou seja na renda variável, nesse momento de crise, quase tudo dá certo. Né? Você comprar um bom ativo, seja renda fixa ou variável, você vai ganhar dinheiro, né? Porque um você está comprando barato, o outro você compra com taxas altas. Então, você compra ativos com margem de segurança. Quanto mais barato o preço que você paga em um ativo, mais margem de segurança ele tem. Isso é um conceito do Graham, né, do Benjamin Graham. Então, a TIR, né, que é a taxa interna de retorno, comprando na baixa maior. Né, é só vender na alta, só que é difícil adivinhar isso aqui. Né, ninguém sabe o momento de alta e baixa futuro. Mas sempre que você compra na baixa, as suas chances aumentam muito, vendendo ou não vendendo, né, de você ter um bom retorno. E a marcação a mercado do patrimônio? Né, essa é uma coisa que eu acho que o investidor
ele tem muita dúvida com relação a isso, né? Os ativos financeiros eles se valorizam e desvalorizam o tempo inteiro, né? Todos os dias, todos os meses, todos os anos, eles têm variação para cima e para baixo. Então, de acordo com a taxa de juros e a economia do país, se a gente vai tendo taxa de juros mais alta, a economia vai piorando, né? O preço dos ativos cai, isso é normal. Se você pegar na contabilidade, ó, se eu vou fazer o seu imposto de renda, o que o governo quer de você? Né? Você lança tudo que você compra, qualquer ativo que você compra pelo preço de aquisição. Então você comprou um imóvel, você pagou 100 mil reais no imóvel. 20 anos depois, lá no seu imposto de renda, tem que estar lá 100 mil no imóvel. A não ser que você tenha feito uma reforma, tenha feito alguma coisa que você agregou valor àquilo. Tudo você tem que lançar pelo preço de venda. O resto é marcação a mercado. Então o imóvel, depois que você comprou, ele pode subir ou pode cair. Se você não vendeu, é só a marcação a mercado do preço. O seu patrimônio continua o mesmo, é um imóvel. Se você comprou 10 ações da Petrobras, o seu patrimônio são 10 ações. Se você comprou 10 cotas de FII, seu patrimônio são 10 cotas de FII. Essa variação, né, do preço conforme a economia vai e vem, né, é uma marcação a mercado que não é lucro nem prejuízo. Né? Nem porque subiu você teve lucro, nem porque caiu você teve prejuízo. Né? Só se você vender. Você faz o lucro ou o prejuízo. Essas perdas ou ganhos não são permanentes, elas oscilam bastante, né? São apenas uma marcação valor justo que não influencia na renda recebida. Tá? Então é difícil perceber isso para quem é novo no mercado. As pessoas que são novas elas não pensam muito nisso. Né? As pessoas elas fazem conta do retorno total em um determinado momento. Né? Então você pega 3 anos de crise, 5 anos de crise, você faz a conta nesses anos agora, você fala, meu Deus, né? Que coisa ruim. Então, eu coloquei aqui, ó, você pega um dividendo de 10% ao ano, fundo imobiliário dividido 10% ao ano, e você teve uma desvalorização da cota de 10%, seu retorno foi zero. Aí o cara olha e fala, poxa, a Selic foi 10, meu retorno foi zero. Então, eu estou muito ruim. Né? A pessoa ela faz essa comparação de curto prazo, de uma coisa que ela não tem controle. Ela comprou um bom ativo, mas não tem controle sobre a economia. Como é que ela vai fazer? Como é que ela vai saber o que vai ser melhor? Não tem jeito. Então, nesse caso, parece que o fundo imobiliário não rendeu nada e dá tristeza. Agora, se ao contrário, ó, você comprou uma cota, ganhou 10% de dividend yield e subiu mais 10% no mercado. Aí você ficou feliz. Né, ganhei 20%, né? Agora você está comprando a cota um pouco mais cara, né? Mas você tem mais patrimônio. Só que você não tem mais patrimônio. A quantidade de patrimônio é o mesmo. Só que ele sofreu uma marcação positiva. Então está parecendo que você tem mais, né, a marcação positiva. Só que se você não vendeu, daqui a pouco ele vai cair de novo, né? Então ele vai cair, vai subir. Né? Essa marcação a mercado ela não influencia no seu patrimônio. Patrimônio, né, para você ter lucro ou prejuízo, você tem obrigatoriamente que vender o seu ativo. Aí vamos fazer uma conta aqui. CDB é 100% CDI, que ele fala, poxa, para que investir em FII? Só tem aqui o CDB 100% CDI. Né? Então a gente vai fazer uma continha rápida aqui. Então vamos levar em conta aqui a taxa de retorno. Por que investir em FIIs de ações? Né? O que vale é o retorno real. Então você pega um CDB, ele está 11,25% ao ano agora. Né? Aí você desconta aqui 15% de imposto, você desconta 1,70%. Você desconta 4,5% de inflação, você vai ter um retorno real aqui de 5% ao ano. Então, 5% ao ano que você recebe, né, de retorno real, investindo no CDB, que está muito bom. Né, um retorno de 5% ao ano real é um retorno já muito bom. Você pega um filho de tijolo, né, com dividend yield de 10%, você não paga o IR, e os contratos eles são corrigidos pela inflação. O tijolo é corrigido pela inflação, o material de construção é corrigido pela inflação. Né? Então, você tem a rentabilidade de 10% ao ano, que é o dividend yield, né, que é o dobro. Se os juros caírem, você ainda tem uma TIR para cima. Né? Se os juros subir, você tem uma TIR para baixo. Mas essa TIR aqui, né, é só se você vender. Então, você comprou, nesse momento aqui, um fundo imobiliário, né, o seu carrego vai ter os 10% ao ano. E se o mercado melhorar, ou quando o mercado melhorar, se você quiser vender e fazer uma TIR maior, você consegue uma TIR maior do que o CDB. Por quê? Porque você vai ter valorização da cota. Né? É só você esperar. E aí eu fiz aqui um exemplozinho rápido aqui com ciclo de juros, né? Nada na calculadora, tudo de cabeça aqui, só para ilustrar, né? Então as contas não são perfeitas. Então, vamos pegar uma Selic subindo, 11, 12, 13% ao ano. Tá? Um ano 11, no outro ano 12, no outro ano 13. Então, qual que é o retorno total aqui? A CDI, 11 no primeiro, né? Não vou descontar nada aqui, imposto, não. 11 no primeiro, mais 12 no segundo, mais 13 no terceiro. Aí você soma tudo, na verdade é 36, né? E um fundo imobiliário, digamos que seja 13, mais 14, mais 15, só que ele desvalorizou 30. A cota caiu 30, você comprou por 100, ela está 70 agora. Então você teve um retorno de 12%. Né? Esse 13 mais 14 mais 15 menos 30 vai te dar 12% de retorno. Então, nesse caso aqui, a Selic deu 3 vezes o fundo imobiliário, 36 a 12. E aí a pessoa fala, cara, para que eu estou correndo esse risco de renda variável, né? Se eu posso estar aqui na renda fixa. Né? Só que essa aqui é a fase mais importante. Por que é a fase mais importante? É a fase de acumulação de cotas. Nesses momentos que a Selic está subindo, as cotas estão caindo, quando você consegue comprar uma maior quantidade de cotas.
pagando mais barato. Aí você vai acumulando cotas. Para quê? Para quando chegar no período de aumento de patrimônio, né, aumento patrimonial, que é a Selic reduzindo, né, você tenha tido muitas cotas, né, você consiga multiplicar o seu capital. Então agora você pega uma Selic, depois a 10, passou esse alto aqui, ela vai cair. Então, Selic nunca só sobe, ela sobe e cai, a economia é assim, né, a gente tem ciclos. Se a Selic só subir, o Brasil quebra, né, a gente não vai ter emprego, vai ter desemprego, o governo não consegue pagar as contas dele, nada acontece, né. Então, para o país continuar, lógico que tem que ter ciclo, né, então tem que ter ciclo de alta, tem que ter ciclo de baixa, que é o que aconteceu ao longo de toda a história, de todos os países, né. Você tem Selic 10, 9,8 caindo, o retorno do CDI vai ser 10 mais 9 mais 8, né? Sem descontar imposto aqui deu 27. E o retorno do fundo imobiliário vai ser aqui, eu coloquei 2 pontos percentual a mais aqui, né? 12 mais 11 mais 10, mais 100% de valorização da cota. Por quê? Porque quando você tem uma queda muito grande de taxa de juros, a cota dobra, né? O preço da cota dobra. E aí eu vou trazer um resultado para vocês de período de alta, o último período de alta que a gente teve aqui da Bolsa, né? Então, essa fase é a fase de aumento patrimonial, só que você vai pagar mais caro na cota. Né? Não é a fase de você encher o carrinho de cota, né? A fase era a fase mais barata. Justamente essa fase de agora, que as pessoas falam, por que eu vou investir em FIIs e ações se a Selic está aos 25? Para você ganhar mais, né? Último ciclo de alta do IFIX, né? Peguei de 16 até final de 2019. O IFIX deu 128 a 41 CDI, né? Deu mais de 3 vezes, quase 4. Por quê? Porque esse 41 aqui tem que descontar o imposto, né? Que é pelo menos 15% aí, desconta 6, vai dar uns 35 mais ou menos. Então é 130 contra 35, então é quase 4 vezes aí, né? Então isso aqui foi o retorno do IFIX vezes o CDI nesse período aqui de alta, né? Então você, esses 128%, você mais do que dobrou o patrimônio, né? Foi 128% mais do que dobrou o seu patrimônio em 3 anos. Então o momento de você, queda de juros com subida de mercado, né, em pouco tempo você tem retornos muito elevados. E quanto mais, aqui a gente vai colocar as ações no meio, né? Eu coloquei também aqui não só o CDI e o IFIX, como o IBOV e o IDIV, né? Que são o IBOV é a Bolsa de Valores, as ações, e o IDIV, as ações de dividendo. Nada mais são, né? O IDIV ele é muito representado pelos bancos, que pagam bons dividendos no Brasil, pelas empresas elétricas, pelas empresas de saneamento, essas empresas que distribuem bons dividendos, né? E aí você tem, quanto mais volatilidade você assume, ou seja, esse momento de mercado, que está subindo taxa de juros, está tudo caindo. As ações caem ainda mais do que os fundos imobiliários. Então, são excelentes momentos, né, para você comprar não só fundo imobiliário, como também ações. Né? E se você pegar esses mesmos 3 anos aqui, ó, o IDIV deu de 248 a 41 no CDI, deu mais de 6 vezes aqui, né? A rentabilidade do CDI. O IBOV deu 174 e o IFIX deu 128. Então, quando você pega momentos de muita alta, né, as ações sobem mais. Quando você pega um momento de muita baixa, né, as ações caem muito mais. Então, por isso que a gente, nesses momentos, né, de grande crise, a gente acaba investindo aqui nesses ativos, né, principalmente ativos de bolsa de valores, fundos imobiliários e ações. Por que investir em FIIs e ações na baixa? Né? Para ganhar mais do que renda fixa. Para comprar ativos que geram renda, pagando mais barato. Né? Então, porque investir em FIIs e ações aqui, né, nesse momento, né, que a gente está com tudo caindo, o preço de queda, que está em um momento de crise, né? Para ter retornos explosivos, porque não, você vai pegar um período aí de 2, 3 anos de recuperação de economia que você vai dobrar o seu patrimônio, né? Então você tem que comprar na baixa. É o que todos os grandes investidores fazem. Você pega o Warren Buffett, você pega o Benjamin Graham, você pega todos os grandes investidores que escreveram sobre o mercado de ações e falam, você tem que comprar na baixa, né? Todas as pessoas compram na baixa, ou seja, o momento é agora. Né? Se todos os grandes investidores fazem isso, né? E você está fazendo o quê? Investindo só em renda fixa, né? Você está perdendo tempo. Então é isso que a gente tinha para o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Gostou do vídeo? Deixa aí seu like, se inscreve no canal, né? Deixa um comentário aqui embaixo. O que você está fazendo? Está investindo em renda fixa? Que não é errado investir em renda fixa em momento nenhum, né? Mas existem grandes momentos para você investir em renda variável e os momentos de crise são os melhores dele. Deixa esse comentário que eu gostaria de te ouvir. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo. Até o nosso próximo vídeo.